Olá pessoal, meu nome é Otávio, eu moro em Londrina, no Paraná. Comprei essa Himalayan preta em São Paulo em fevereiro, andei os primeiros 500 km por lá, fiz a primeira revisão, vim para Londrina e fiz algumas viagens com ela, já até completar um pouco mais de 9.000 km, adiantei a revisão de 10.000 km para fazer uma viagem de 6.200 km para a região norte do Chile, para São Pedro de Atacama, e atravessando a cordilheira na ida e na volta por 2 passos não asfaltados. Esse vídeo, a ideia é falar um pouco sobre a moto, sobre a preparação dela para essa viagem, a viagem em si e também algumas impressões sobre o desempenho dela. Bom, a moto foi equipada com os baús originais, baús laterais originais, um baú Give, que acho que é o modelo que a maioria usa, traseiro. Aqui eu fiz um reforço no bagageiro traseiro para evitar quebras. Fiz faz muito tempo, tem funcionado bem até agora. Também eu coloquei riser de guidão para subir, trazer o guidão um pouco para trás. Coloquei protetores de mão da Scam da GS 310 da BMW. Aliás, foi a única coisa que quebrou na viagem, devido a eu deixei a moto cair a hora que eu estava verificando o nível de óleo dela no estacionamento de um hotel com pedrisco, uma bobeada minha. Coloquei também um extensor de bolha, chamado defletor também, isso para mim é muito útil, e um suporte para GPS com alimentação também de 12 volts, uma anteninha quarta-pipa. Fiz alguns, uma almofada de gel que eu tinha numa outra moto, fiz uma adaptação para colocá-la aqui, mas sinceramente acho desnecessário. O banco com ou sem almofada eu acho bastante confortável, não vejo necessidade disso. Também coloquei um protetor de motor, não é o modelo original, isso eu comprei pela internet, veio da Índia, comprei errado, queria ter comprado original, mas tem funcionado. Equipei a moto com pneus Reidenau K60, que ele é mais ou menos 50%, né, on e off-road. E basicamente é isso que foi preparado. Tem alguns reforços também que eu fiz, que eu vou detalhar um pouco. Eu fiz um reforço interno no farol para evitar quebras que foram descritas já em alguns lugares, e também fiz essa amarração por fora com elástico, orientação do Bressan, para evitar rachaduras ali. Funcionou perfeitamente. Quando eu troquei os pneus, eu aproveitei e troquei as câmeras também, coloquei Pirelli e levei as câmeras originais como reserva e apliquei vacina. Nas originais já tinha e nessas que eu troquei também. E antes de montar as câmeras, eu comprei fita isolante autofusão, dois rolinhos, um para cada roda, e passei em cima daquela borrachinha que fica para proteger a extremidade do raio ali, para evitar de pegar isso na câmera. Eu já tive problema com isso, então preventivamente apliquei isso também. Eu levei um kit grande para prevenir um eventual problema, tanto para pneus, para gelo na pista, para neve, né? Levei cabo de acelerador, cabo de embreagem, óleo, lubrificante. Não usei nada. Para não dizer que não usei nada, eu usei o lubrificante de corrente, obviamente, e um protetor de mãos também, que coloquei quando estava muito chuva, muito frio, um cobre-mãos, né, que muitos motoboys usam aí no inverno. Acabei dando isso para um brasileiro que eu encontrei na Argentina, lá que estava viajando com um cachorro. E do restante não precisei usar nada. A corrente
não houve necessidade de nem sequer de esticar, só lubrificar. Então, fora esse desempenho, essa alteração de desempenho em função do combustível e da altitude, não observei nada em freio, em direção, em suspensão. Né? Eu fiz alguns reforços também externos, como fita isolante nos piscas, nas hastes dos piscas. Nada disso, não tive nenhum problema com nada na moto. Bom, a viagem em si, o roteiro é esse aqui. Bom, nós saímos de Londrina e no primeiro dia fomos até Porto Iguaçu, que é o lado argentino das Cataratas do Iguaçu. No segundo dia nós fomos até Resistência, que é logo depois de Corrientes. No terceiro dia até Joaquim González, também na Argentina. E no quarto dia nós fomos até San Antônio de los Cobres, que já é próximo à fronteira com o Chile. Dormimos lá a uma altitude de 3.700 metros. Ali é que eu já comecei a perceber alterações, vamos dizer assim, significativas no desempenho da moto por conta da altitude. De San Antônio de los Cobres, nós atravessamos a cordilheira através do Passo Seco. São 140 quilômetros de rípio, que é um tipo de cascalho, mas tinha muita pedra grande solta, tinha muita costeleta de vaca e principalmente muita areia. E a areia, ela tem a mesma cor do rípio, você só percebe quando está nela. A moto foi super bem, esses pneus são os mais caros que eu acho que tem para ela, mas vale cada centavo. Além de tudo, são muito duráveis. Fiz a viagem e eles não gastaram praticamente nada. Aí, pessoal, provavelmente a primeira Himalaia brasileira a cruzar a Cordilheira dos Andes, pelo Passo Seco ainda, que é até aqui rípio, dá uns 140, 150 quilômetros mais ou menos de rípio, e agora no Chile começa o asfalto. Então, atravessamos o Passo Seco e descemos até São Pedro de Atacama, onde nós dormimos. De São Pedro de Atacama nós fomos até Antofagasta, e foi o menor trecho num dia. Aproveitamos para dar uma descansada um pouco, dormimos por lá. De Antofagasta nós fomos até Copiapó e passamos naquela mão que tem no deserto. Então também, provavelmente, a primeira Royal Enfield brasileira na mão no deserto, no Chile, em Antofagasta. De Copiapó, então, nós voltamos para a Argentina através do Passo São Francisco, que são 150 quilômetros sem asfalto, e que assim, a gente estava bastante preparado para um rípio, né? E foi uma certa decepção, porque a estrada, apesar de não asfaltada, parece um asfalto. Você dava para andar tranquilamente a 80, 100 por hora.
travessia do Passo se dá numa altitude de mais de 4.700 metros. A gente passa por uma laguna muito bonita, chama Laguna Verde. Você tem 470 quilômetros sem abastecimento. Por isso eu levei galões extras, porque eu sabia que o combustível para esse trecho não ia dar. No Passo São Francisco a gente chega em Fiambalá, onde a gente dormiu, e de lá nós fomos até Tafí del Valle, que fica na província de Catamarca, uma região muito bonita, muito bacana na Argentina. Chegamos lá com chuva e frio, dormimos e dali para frente foi só chuva e frio até Porto Iguaçu de novo. Mais um dia até dormimos em Quimili, no Chaco argentino, e depois de Quimili até Itati, já na barranca do rio, que onde o pessoal vai pescar muito. E depois em Porto Iguaçu, que aí já não tinha mais chuva, nós dormimos e depois no outro dia em Londrina de volta. Bom, sobre o desempenho da moto. Então, primeiro, eu fui acompanhado de um companheiro que sempre faz viagens comigo, Antônio Turquete, que tem uma BMW, uma 800GS. Então, esse foi um erro meu, porque, obviamente, que a BMW anda muito mais, e por mais paciente que ele fosse, eu tentava o tempo todo não deixar a BMW andar muito devagar, então eu acabei a viagem toda andando muito com o acelerador no fim do curso, né, cabo enrolado até o fim, principalmente onde ela perdia um pouco mais de desempenho, que foi na altitude. O que mais me chamou a atenção foi o estranhamento ao combustível. Eu já tinha ouvido bastante coisa do Bressan e de outros membros aqui do Donos de Himalaia, membros do grupo, sobre a alteração de desempenho do combustível. Eu usava preferencialmente gasolina aditivada. Quando a moto ia ficar parada muito tempo, eu enchia o tanque com pódio. E quando não tinha jeito, eu botava comum. Mas, sinceramente, não tinha percebido grandes alterações no desempenho. Quando entrei na Argentina, a gasolina lá não tem álcool. Então, isso é para compensar esse álcool da gasolina brasileira, esse menor poder calorífico do álcool, o sistema aqui é ajustado para injetar um pouquinho mais de gasolina, que lá não é queimada. Então há sempre um excesso. Eu já fui para lá, para São Pedro do Atacama, de moto, eu já fui 8 vezes, com 3 diferentes motos, e sempre eu percebo uma alteração no consumo para mais. Aconteceu com o Himalaia também. Mas principalmente um estranhamento no funcionamento, né? Quando ela funcionava, pegava, aquecia e andava na estrada em rotação constante, bacana, sem nada de estranho. Mas para dar partida, principalmente no frio, em altitude, e até aquecer, o motor sofria bastante. Falhava, até engrenar, a coisa demorava. O aumento de consumo também já era esperado. Quando eu comprei essa moto, ela fazia religiosamente 27 por litro. Eu não uso na cidade, só em estrada. Quando eu acrescentei os baús laterais originais e mais o traseiro, isso acresceu, pelas minhas contas, uns 15 quilos de
de peso, e isso, além disso, aumenta um pouco o arrasto ali aerodinâmico, então o consumo dela passou a ser 25. Nessa viagem, o consumo médio eu calculo em torno de 21 a 22 por litro. Eu estava contando o meu peso, mais o peso dos baús, mais bagagem, eu acredito que uns 130, 135 quilos. Isso também influencia. Então, assim, não acho muito fora do esperado. Não considero que isso tenha sido um problema. As viagens todas que eu fiz, né, foram com V-Strom 1000, BMW 1200, BMW 650 e uma Honda CBX 500. Então, no mínimo, eu tinha 50 cavalos de potência. Em todas elas eu percebia em altitude perda de desempenho, mas a Himalaia tem 25, então a perda de desempenho foi bastante significativa, né? Repito que se eu tivesse ido sozinho ou acompanhado de uma moto com desempenho semelhante, eu acho que eu não forçaria tanto a moto, eu não esgoelaria tanto ela para andar. Eu acho que talvez o consumo melhorasse um pouco. E teria um desempenho assim, eu não sofreria tanto com isso, né? Não me incomodaria tanto com isso. Teve pontos quase na maior altitude, numa subida com vento contra, que eu tive que andar em segunda marcha, e na altitude não adianta acelerar, abrir todo o acelerador, porque não queima. É mais prudente você reduzir marcha e aliviar o acelerador. Mas ela fez todo o trajeto, voltou, está aqui, tive um consumo de, acredito que 0,5 litro de óleo, né? Eu sempre estava olhando e baixava um pouquinho, chegava no mínimo, eu já completava um pouquinho. Eu fui olhar ali no litro que eu levei, eu gastei em torno de 500 ml, eu li o nível agora, está equivalente ao que saiu daqui. Para 6.000 quilômetros, numa situação, eu diria, bastante próximo do extremo, porque quase todo o trajeto eu fui com um acelerador no fim do curso. Acho aceitável, também não vejo nenhum problema. Bastante barulho no motor quando dava partida, até ele aquecer, que eu atribuo à pré-detonação. Agora ela vai fazer a revisão dos 15.000, vou levar o Sérgio Almeida em Arapongas, que conhece muito do Royal Enfield, tem bastante contato com o pessoal da fábrica, tem o Royal Enfield também, e quando tiver o resultado da revisão eu volto a informar quais foram as observações dele. Mas voltando aos barulhos que ela fazia, então quando a rotação, a temperatura subia, né, do motor e eu ia para a estrada com uma rotação constante, sumia, né, ficava com um barulho normal. Eu cheguei em Foz com metade do tanque com a gasolina argentina, completei lá, vim até metade do caminho, completei, estava mais ou menos metade do tanque de novo, completei de novo, então ainda tem um pouco de gasolina sem álcool aí, com outra octanagem, etc. Eu quero gastar essa gasolina e botar a gasolina toda nossa aqui para mandar fazer a revisão. Assim que eu tiver o resultado dela, como eu já disse, eu volto colocar aqui, postar o que foi observado lá.